Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso encontro sobre segmentos e áreas de atuação do analista master de licitações. Olha só, você como analista master de licitações, quais são as áreas que você pode trabalhar? Quais são os segmentos que você pode atuar? O que você pode vender para o governo, que o governo compra? Seja você trabalhando como o analista que representa a sua própria empresa ou que representa empresas de clientes, como um analista consultor ou mesmo um analista exclusivo de uma empresa com vaga de emprego. Então, tudo isso a gente vai sanar hoje nessa aula muito importante para já verificar as tendências, o que o governo compra, o que o governo contrata, quais são os objetos, né, que o governo compra, contrata todos os dias, e você, como analista master de licitações, quais são os segmentos, né? Como que você pode atuar? Uma dúvida muito comum, né, Flávia? Mas eu tenho que entender todos os objetos que o governo compra para representar minha empresa ou empresas de clientes. Eu vou te explicar como que funciona isso na aula de hoje. Então, você que está chegando aqui agora, eu vou pedir para você já deixar o like aqui nesse vídeo. Vamos bater a meta do like. Vamos bater aqui, ó. Eu quero pelo menos 2.000 likes aqui, tá? 2.000 likes aqui nesse vídeo, para que eu libere para você durante a aula a senha desse PDF que você recebeu. Você recebeu um PDF, ele tem uma senha. Então vamos bater a meta aqui, ó. Vamos bater 2.000, tá? 2.000 likes aqui nesse vídeo pra gente poder então liberar para você o PDF da aula de hoje. Então o que eu vou pedir para você? Já curte aqui esse vídeo, você que tá chegando agora. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações, porque assim você sempre vai receber os conteúdos que eu trago aqui para você de forma gratuita no canal em primeira mão e não vai perder nenhum conteúdo importante para sua carreira. E faz o seguinte também, pega o link dessa aula e já manda para 5 pessoas, 5 colegas, 5 amigos, 5 pessoas que precisam dessas informações, estão precisando ingressar numa carreira, faturar com conhecimento, dominar, né, o trabalho, faturar acima de R$10.000 por mês, alcançar a estabilidade profissional financeira e fazer isso agora, ainda nos próximos meses, como analista master de licitação. Então, assim como você precisa dessas informações, com certeza você tem aí no seu hall de conhecidos pelo menos 5 pessoas que também precisam. Então, vamos auxiliar essas pessoas também, trazendo conteúdo relevante, não só para você, não só para sua carreira, mas para essas pessoas que também necessitam. Então, já compartilha essa aula com pelo menos 5 amigos seus, combinado? Perfeito, então eu vou iniciar aqui fazendo a projeção do PDF, que como eu disse, eu vou liberar durante a aula, né, a senha do PDF. E para a gente começar então, eu quero aqui trazer para vocês, então, vamos falar então dos segmentos, das áreas de atuação. Como que você pode, quais são os objetos que você pode vender como analista de licitação, se você tem um CNPJ, representar a sua empresa, se você não tem CNPJ, representar empresas de clientes. Vamos ver então tudo com calma aqui na aula de hoje, tá? E antes da gente ir para o conteúdo da aula de hoje, eu quero falar para você que realmente, agora um convite, pessoal, não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um esse convite, é só para quem realmente está comprometido, porque eu só quero comigo esse ano pessoas que estão comprometidas, eu quero pessoas que realmente não vão desistir de si mesmas, tá? Então, você que tá aqui, por algum motivo, você quer se tornar um analista master de licitações, você chegou até aqui por algum motivo, tá? Ou, por exemplo, hoje você está num trabalho ruim, ou você está num desemprego, ou você está num trabalho que você ainda não alcançou o sucesso que você merece, que você almeja, não alcançou a estabilidade financeira que você almeja, você quer ter um trabalho que você quer trabalhar da sua casa e você quer alcançar um faturamento acima de R$10.000 por mês para poder usufruir aí
sem ficar se preocupando com contas, com boletos, com dívidas. Então, para você que realmente quer sair da escassez financeira, tá? Para você que quer ser um profissional reconhecido, valorizado, para você que quer dominar as licitações com total segurança, ser aquela pessoa que realmente sabe o que está fazendo, que é respeitado. Então, o meu convite é para você, tá? Não é para qualquer um. Para você que realmente está comprometido e bate no peito e fala, eu vou me tornar um analista master de licitações, eu sou o meu projeto, é isso que eu quero para mim, seja para você, seja para as pessoas que dependem de você, você que é o provedor aí do seu lar, a provedora do seu lar, né, quer trazer uma estabilidade também para sua família, uma qualidade de vida também para os seus familiares, ou simplesmente ficar mais próximo aí da sua família, poder trabalhar de casa. Então, para você que realmente está comprometido a se tornar um analista master de licitações, eu vou realizar a semana gratuita do analista de licitação. O que é isso? Isso é um curso gratuito com certificado de participação, comprimido em uma semana. Então, é uma semana de conteúdo intenso. Não é caminho fácil, não é facilidade, não é fórmula mágica, não. É trabalho com dedicação, com comprometimento. Então, você que quer se comprometer a trilhar esse caminho e faturar acima de 10 mil reais por mês nessa carreira, mesmo você que está começando do zero, você que não tem experiência, que nunca trabalhou com licitações, ou você que já trabalha com licitações, já é experiente, já está há muitos anos no mercado, mas você sente que tem algo errado porque você não consegue performar. E você não consegue performar por não estar utilizando uma estratégia clara de participação. Muitas vezes, estar trabalhando na área de licitações com a cara e com a coragem, só com o que aprendeu na prática, achando que a escola é a prática, e essa, na verdade, é a pior maneira de iniciar no mercado das licitações, que é sem conhecimento. Então, se você realmente quer dominar o ramo das licitações, ser um profissional reconhecido, valorizado, alcançar a sua estabilidade profissional, financeira, a sua liberdade geográfica para trabalhar da sua casa ou em qualquer lugar, mas com conhecimento, sabendo o que está fazendo, trazendo resultados para a sua carreira, para as empresas que você vai representar. Então, essa semana é para você. Nessa semana a gente vai ter um conteúdo intenso, bastante conteúdo, então você tem que se programar. Programa sua agenda aí, pelo menos umas 2 horinhas do seu dia durante a semana do analista, tá? Para que você implemente todo o material que eu vou passar, e tudo que eu vou passar durante esse curso gratuito, ele é imediatamente implementável, ou seja, você já vai conseguir aplicar imediatamente todos os tutoriais e a prática que eu vou trazer para você. Por isso que é um conteúdo realmente muito importante que você não pode perder, tá? Você vai começa sempre por aqui, mesmo que você já trabalha, você também tem que considerar a semana gratuita, esse curso gratuito, como fundamental para sua carreira, para você quadriplicar os seus resultados e começar realmente a performar, trabalhando como um profissional e não como um amador, não como um aventureiro que está trabalhando com resultados medíocres, sem resultado. E eu falo aqui medíocre no melhor sentido da palavra, porque eu não aceito que os meus alunos tenham resultados abaixo de 10 mil reais por mês, tá? Então, desde que trabalhe com conhecimento, seguindo passo a passo, que você vai começar a aprender aqui na semana gratuita, você vai ter resultados se você aplicar, se você se comprometer a aplicar o que vai ser passado, tá? Então, eu tô deixando o link aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever, se você ainda não tá inscrito. E como que vai funcionar? A semana, ela tem 3 aulas obrigatórias, que é terça, quarta e quinta, tá? Eu libero a aula às 8 horas da manhã. E o mais importante, se você estiver ao vivo ali, que você participe, que você já tire as dúvidas, tá? Isso é mais importante porque é isso que vai determinar o resultado que você vai ter no decorrer dessa semana. Se você tá lá, eu tô agora, esse horário eu não posso, que eu tô ali fazendo café da manhã, que eu tô levando meu filho na escola, que eu tô levando o cachorro pra passear, que o cachorro só faz as necessidades na rua. Aí eu te pergunto uma coisa, né? Por exemplo, se você tá ali e recebe uma ligação que seu filho, que a sua mãe, que a sua esposa acabou de ser internado na UTI,
Será que você vai primeiro, calma aí que eu tenho que levar o cachorro para fazer as necessidades, calma aí que eu vou terminar de preparar aqui o café da manhã, vou terminar de fazer a janta, calma aí que eu vou levar ali o meu filho para a escola, depois eu vou lá na UTI ver o que aconteceu. Não, separa tudo. Por quê? Porque aquilo é o mais importante para você, né? Socorrer ali uma pessoa, um ente querido que necessita da sua ajuda. Então, o recado que eu tenho que começar a dar aqui para você, se você quer realmente sair da escassez financeira, quer mudar o resultado da sua vida, o resultado que você tem hoje, o primeiro passo é você se priorizar. Então, se você não priorizar as aulas da semana, eu não vou poder te ajudar, tá? Aqui você vai ter todo o passo a passo mastigado na sua mão. Mas se você não comparecer nas aulas, não assistir às aulas, não aplicar as atividades que eu vou dar, você não vai ter resultado. Então, se você quer ter resultado, você tem que começar a se priorizar. E você só vai sair da situação que você tá, da escassez financeira que você tá, e ter uma vida com o sucesso que você almeja, faturando acima de 10 mil reais por mês, se você fizer o que tem que ser feito. Então, o primeiro passo é bloquear a sua agenda e participar. Flávia, mas às 8 horas eu tô no trabalho. Então, você tem que se programar para assistir a aula no dia que ela saiu. Então, eu não vou assistir às 8 horas da manhã, mas vou assistir assim que eu chegar do trabalho, assiste e faz as atividades, porque todo dia vai ter atividade. Se você deixar a coisa acumular, perder terça, perder quarta, perder quinta, todos esses materiais vão sair do ar. E aí não adianta você chorar, culpar o governo, culpar sua família, né? Culpar o governo, falar que não tem dinheiro por causa do governo. Não. É você que está traçando o seu buraco. Então, você pode traçar como que vai ser seu futuro daqui pra frente. Quem quer colher acima de 10 mil reais tem que priorizar aqui a semana do analista de licitação. Quer continuar tendo resultados medíocres, aí tudo bem, aí você continua, segue sua vida, esquece o que eu falei, esquece a semana. Agora, se você quer realmente ter um resultado diferente, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Eu tô dando tudo mastigado pra você, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que assistir as aulas e fazer as atividades. Então, você precisa assistir a aula no dia que ela sai, tá? Além disso, a gente vai ter uma comunidade para tirar suas dúvidas que começa na segunda-feira, né? Um dia antes da aula número 1 e vai até domingo, que também essa comunidade é para você falar comigo, tirar suas dúvidas comigo, com a minha equipe, com os outros alunos que estão participando dessa semana e que também vai sair do ar, tá? E temos mais 4 encontros. Como acontecem esses encontros? Na segunda-feira, antes da aula 1, a gente já tem um encontro mais importante, que é a mentalidade de sucesso do analista de licitação. Para você aprender os rituais de sucesso, para você realmente fazer a coisa acontecer e seguir a modelagem minha e dos meus alunos que já faturam acima de 10 mil reais por mês. Quais são os segredos do sucesso? Para você ter um perfil para faturar acima de 10 mil reais por mês, que qualquer pessoa consegue. Não precisa ser advogado, não precisa ter diploma de ensino superior, não interessa isso. O que vai interessar se você vai ter resultados ou não é o comprometimento que você tem em seguir o conhecimento do analista master que você vai começar a aprender nessa semana, tá? Depois, terça, quarta e quinta, né, as aulas obrigatórias 1, 2 e 3, que você não pode perder e que tem atividades. Inclusive, as atividades das aulas de terça, quarta e quinta, elas são obrigatórias para você conseguir o seu certificado de participação. Porque na aula de quinta-feira, a gente vai fazer um quiz. E você precisa fazer um quiz, tirar a nota para você poder emitir o seu certificado de participação. Então, quem não faz as atividades, não faz o quiz, a provinha, não vai ter acesso ao certificado, tá? Então, já se programa para isso. Na sexta-feira, depois da terceira aula, a gente tem um encontro sobre a nova lei de licitações, tudo atualizado para você entender como é que funciona. E depois, na sequência, na próxima segunda e na próxima terça, o fechamento da semana, inclusive com sorteios de brindes físicos que eu vou liberar para você que participar da semana e que fizer, né, todas as atividades, tá? Então, como eu disse, essa semana é tanto para você que quer se tornar um analista master de licitação, seja representando a sua empresa, seja representando empresas de clientes, seja buscando vaga de emprego, para você que vai começar do absoluto zero, que não tem experiência, que nunca trabalhou na área, e também para você que já é experiente, já trabalha com licitações há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Né? Tem muitas pessoas que, quando me conheceram, já trabalhavam com licitações há 10 anos, 15 anos, 20 anos e não conseguiam performar, porque infelizmente estavam há 20 anos utilizando estratégias devassadas, estratégias que não funcionam, sem uma estratégia clara de participação, e aí não tem como dar certo. Então, se você não quer perder tempo, quer velocidade para se tornar um analista master,
quadriplicar o seu faturamento, quadriplicar o seu resultado, você vai ter acesso a essa estratégia no decorrer aqui da semana gratuita, perfeito? E eu quero começar falando também como é que você pode trabalhar, já respondendo uma dúvida antes de a gente ir para os segmentos, como é que você pode atuar como analista master de licitação, essa é a dúvida mais comum, tá? Então, o primeiro ponto é que você pode trabalhar como analista master de licitação de várias formas, tá? A primeira forma é você ser um profissional autônomo, é você que não quer abrir uma empresa, não quer abrir um CNPJ, você não quer vender diretamente para o governo, mas você quer ter uma carteira de clientes onde você vai assessorar, você vai prestar consultoria para esses seus clientes e você, com o seu conhecimento de um analista master, utilizando uma estratégia certa, vai ganhar licitações para esses seus clientes e com isso você recebe mensalidade dos seus clientes e recebe também comissão pelo êxito. Imagina que você ganha uma licitação por R$500 mil e você combinou com o seu cliente 5% disso. Então, só em um trabalho, você recebe 5% de R$500 mil pela comissão no êxito, além da mensalidade que você também cobra dos seus clientes, né, de consultoria, porque a sua atividade, ela tem várias funções, que inclusive a gente vai aprender na aula 1 da semana do analista de licitação. Qual é a sua função como analista? Como que vai ser o seu trabalho? O que você vai fazer? Onde você vai buscar editais? Né? Tudo isso a gente vai aprender logo na aula número 1 da semana do analista de licitação, como consultar esses portais, tá? Então, nesse caso, você vai ser um analista que representa outras empresas. Eu não quero abrir CNPJ, eu vou representar outras empresas. Nesse caso, você precisa ter empresa aberta, ter CNPJ? Óbvio que não. Você participa como pessoa física, por quê? Eu participo, então eu estou prospectando, por exemplo, vou vender água mineral para o governo, tá? Eu não tenho uma empresa de água mineral, mas só aqui tem várias empresas que vendem água mineral. Então, eu faço a prospecção de uma empresa que vende água mineral, participo representando esse meu cliente que vende água mineral, ganho a licitação, o meu cliente que entrega o produto para o governo. Eu recebo a comissão pelo êxito e a mensalidade. Então, quem assina o contrato com o governo é o CNPJ da empresa do meu cliente e não o meu CNPJ. Ficou claro isso? Ótimo, então. Então, quem vai ser analista master consultor não precisa abrir CNPJ. Ah, Flávia, mas é o meu sonho ter uma consultoria. Gente, deixa isso para depois. Você não tem que se preocupar com isso agora. Agora o que você tem que se preocupar é em seguir as orientações, seguir o passo a passo e começar a faturar como analista de licitação. Perfeito? Então, 100% das pessoas começam como pessoa física, analista consultor, quando optam por atuar dessa forma, tá? Porque tem outras formas de trabalhar, mas quando opta por trabalhar dessa forma, começa como consultor, pessoa física, representando o CNPJ dos clientes. Por quê? Existe um estudo do Sebrae, que no Brasil, mais ou menos 90% das empresas hoje que são abertas no Brasil, elas não participam de licitações, elas não vendem para o governo, porque elas não sabem como fazer isso. Elas não sabem juntar documentação, não sabem analisar um edital, não sabem a parte burocrática da licitação. E você, como analista, você aprende, domina, né, essa parte, a documentação, e aí você vai participar de licitações para o resto da sua vida, em todos os segmentos. Você pode ter clientes de todos os segmentos, de água mineral, de computador, de serviços, de reformas, de obras, serviços de vigilância, arquitetura, engenharia. Então, você pode ter clientes de todo e de qualquer segmento. E você atua como analista master de licitação representando. Por quê? Porque o conhecimento é o mesmo. O conhecimento de um analista master de licitação, ele serve tanto para participar de licitações que vão comprar produtos, vão contratar serviços, vão fazer obra. O conhecimento é exatamente o mesmo. É a mesma legislação, é o mesmo passo a passo que você vai aplicar. Então, uma vez que você domina esse conhecimento, você vai aplicar esse conhecimento em qualquer licitação que você for participar para o resto da sua vida, tá? Agora tem um outro perfil aqui, e pode ser o seu caso, que é o empresário. É aquela pessoa que fala, Flávia, eu quero, ou eu já tenho uma empresa aberta, ou eu vou abrir uma empresa e eu quero participar de licitações representando a minha empresa. Eu vou vender para o governo representando a minha empresa. Então, nesse caso, como que funciona? Eu vou lá, abrir minha empresa, ou tenho uma empresa, tá?
participo da licitação, ganho a licitação e eu mesmo entrego o produto ou presto o serviço lá no órgão. Então, nesse caso, eu sou o analista master empresário, tá? Então, o primeiro aqui, ó, representando empresas é o consultor, né? O segundo é o empresário. E aí, para você ser empresário, a primeira pergunta é: quais são as empresas que podem participar de licitações? Aí eu posso te garantir que qualquer empresa pode participar de licitação, independentemente do porte. Pode ser um MEI, microempreendedor individual, pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de pequeno porte. Qualquer empresa pode participar de licitações. Agora, quem é que vai ganhar? Aquela que está melhor preparada. Então, participar qualquer um pode, mas e para ganhar? Você tem que estar preparado. E como é que se prepara uma empresa? Conhecimento de um analista master de licitação é o mesmo conhecimento. O mesmo conhecimento para você representar a sua própria empresa ou empresas de terceiros é o mesmo que você vai utilizar para essa carreira. E existe um terceiro perfil, que são aqueles que preferem ter carteira assinada. Então, todos os dias, inúmeras empresas buscam profissionais, analistas de licitação para contratá-los com exclusividade, para você ser regime CLT, carteira assinada. Então, vamos supor aqui que a empresa Pneus Limitada quer contratar um analista e quer que você trabalhe só para eles. Então, eles vão te contratar, carteira assinada. Então, você entra numa empresa como funcionário no cargo de analista de licitação, tá? E aí você pode começar como analista trainee, júnior, sênior, gerente e master. Mas eu já quero deixar claro que se você quer escalar e faturar acima de R$10.000 por mês, com conhecimento, né, aplicando a estratégia certa, o conhecimento de um master, e você quer velocidade, o jeito mais rápido de você escalar é como analista consultor, representando empresas, e como analista empresário, representando a sua própria empresa, tá? E nesses dois, tanto o analista consultor quanto o analista empresário, não há pré-requisito de escolaridade, você não tem que ser formado em direito, nada disso. Você precisa, inclusive não é nada disso, tá? Não é o diploma em direito, não é o diploma em contabilidade, não é o diploma em administração que vai fazer você ser um bom profissional na área de licitação. Eu trabalho desde 1999 com licitações e posso te garantir isso. Inclusive, eu fiz direito e na faculdade eu não aprendi absolutamente nada com licitações. E foi só depois da criação do método Viana de formação em analista master que eu tive os resultados que eu tive, acima de R$10.000 por mês, e consegui replicar esse mesmo método com os mesmos resultados em centenas de alunos que seguiram as minhas orientações e que estão faturando muito mais que R$10.000 por mês em um curto espaço de tempo. Dá uma olhadinha. Eu ganho acima de 10 mil. Quanto em licitações você conseguiu performar, né, melhorar a sua performance depois que você começou a aplicar o método? Olha, eu em torno, acima de 10 milhões. Muito acima de 10 milhões. Depois de quanto tempo que você iniciou o método que você passou a faturar acima de 10 mil por mês? Eu passei a faturar acima de 10 mil porque, vamos supor, né, assim, em média uns 30 dias. Hoje, após o curso da senhora adquirir o curso, hoje eu consigo faturar acima de 10 mil por mês, professor. Onde eu fiz o curso da senhora em fevereiro. Em fevereiro, meados de março, eu já tinha a primeira ata do primeiro pregão, no valor de R$80.000. Ou seja, só para eu entender então aqui, Carlos, depois que você entrou no método, quantos dias depois, mais ou menos, você então já ganhou esse primeiro pregão? Foi no fevereiro, foi de 25 dias depois nós ganhamos esse pregão. Depois de ter aderido o método Viana, onde me tornei um analista em licitação master e empresário, tendo faturamento muito superior a R$10.000 por mês. Faturei, após me tornar um analista em licitação master e empresário, mais de R$1.473.000. Eu ganho mais do que R$10.000 por mês. Eu venci uma licitação em que a minha comissão só de uma licitação só foi de 12.398. Eu já ganhei quase 4 milhões em valores, em atas assinadas já. 30 dias, mais, né? Na aula 1 da Semana do Analista, você já vai aprender como é que você pode começar, mesmo que você esteja começando do zero, as 3 formas, o seu trabalho, como que você pode atuar como analista de licitação. Você vai aprender também na aula 1 da semana gratuita, do curso gratuito,
como encontrar os seus projetos lucrativos. A gente vai entrar nos principais portais para você verificar como que você pode ter acesso ao que o governo compra, ao que o governo contrata, os objetos, os segmentos, tá? E a gente já vai fazer também um desafio, que é o seu primeiro edital. Essa é a primeira atividade da aula 1, que você não pode perder. Você tem que assistir a aula para cumprir a atividade, tá? Na aula 2, que vai ao ar na quarta-feira, você aprende a como amplificar ainda mais o seu faturamento com os pequenos empresários. Muita gente acha que os pequenos não têm vez na licitação. Isso é um mito. Por quê? Porque além de ter vez, os pequenos têm uma série de benefícios ao participar das licitações. Então não importa se é um MEI, microempreendedor individual, uma microempresa, empresa de pequeno porte, ou a média ou grande empresa, todos podem participar de licitações. Mas os pequenos empresários, eles têm diversos benefícios que você vai aprender na aula número 2 da semana gratuita. E ainda você vai aprender a como identificar pontos cegos em licitações que até mesmo pessoas muito experientes na área não sabem como identificar e por isso perdem muitas licitações. E identificar esses pontos cegos já te colocam a 100 passos à frente dos seus concorrentes, tá? E ainda vai aprender, para você que quer ser um analista consultor, a como conquistar e fidelizar os seus clientes. Eu já vou te dar um roteiro completo, tudo passo a passo, que se você aplicar a aula 2, você já sai da semana gratuita com os seus primeiros clientes em mãos, tá? Então, para que se você tem alguma dúvida, se você vai conseguir cliente, essa é a parte mais simples, seguindo a metodologia que eu vou te dar gratuitamente no curso gratuito aqui da semana. Você já vai aprender o passo a passo, aplicar o passo a passo, seguindo as orientações da aula 2, tá? E já vai sair essa semana com seus primeiros clientes em mãos, perfeito? E aí a gente já vai lançar o desafio do seu primeiro cliente também. E na aula número 3, você vai participar de uma disputa prática no maior portal do Brasil, de um pregão e uma concorrência eletrônica. Flávia, como é que participa? Como que a licitação eletrônica acontece, já que eu posso participar de casa? Como é que eu vou? Eu preciso dominar a informática? Não. Você só vai ter que seguir o passo a passo. E na aula 3 eu vou te mostrar qual passo a passo é esse, com todos os cuidados que você tem que tomar, onde você entra, onde você clica, né? Como que você dá os lances, como é que você elimina os seus concorrentes de uma disputa. Você vai ver na prática, a vida real. E ainda você aprende a como eliminar os seus concorrentes de forma legal, de forma honesta, sem passar a perna em ninguém. E parar de acreditar que para ganhar a licitação é só diminuir o preço. Não, existem várias formas para você ganhar as licitações sem depender do preço. A receita para ganhar a licitação não é diminuir o valor, é sim uma análise estratégica dos seus concorrentes. E na aula 3 vai ser fundamental para você aprender a como fazer isso. E além disso, ter acesso ao caminho que pode te levar a um analista master com faturamento acima de R$10.000 por mês, dominando todas as etapas da licitação com total segurança. Na sexta-feira, meio-dia, a gente vai ter uma aula sobre as oportunidades na nova lei de licitações, tudo 100% atualizado para você não ficar perdido por aí. Na próxima segunda, o passo a passo para você acelerar. Como é que você pode acelerar e ir mais rápido ao patamar de um tubarão, de quem fatura acima de R$10.000 por mês. E aí eu vou ter o encerramento da semana gratuita, o sorteio de prêmios somente para quem participou das 3 aulas e fez todas as atividades. Perfeito? E aí vai receber o certificado somente se você participou e fez a atividade. Então já bloqueei isso daí na sua agenda, tá? E antes da gente começar então a ir para os segmentos, eu queria só falar uma coisinha para você, tá? Aqui a gente sempre trabalha com 2 perfis de analistas, as rêmoras e os tubarões. Quem que é o tubarão? Tubarão é quem fatura acima de R$10.000 por mês. Por quê? É aquele que tem uma estratégia clara de participação. Segue o GPS do analista master de licitação, que é baseado em 3 pilares, tá? A rota do analista, que é o seu passo a passo, é saber entrar no portal, saber dar lances, saber cadastrar proposta, saber juntar os documentos da empresa. Só que você só saber isso não vai fazer você performar. Você vai ficar trabalhando com um resultado medíocre se você só souber o seu passo a passo. Então, o que vai diferenciar um analista que tem um resultado medíocre com aquele que é tubarão, que fatura acima de R$10.000 por mês? É você ter acesso aos outros 2 pilares, que é a rota do comprador. A rota do comprador, você aprende o que o pregoeiro, o que o agente de contratação, o cara que está lá na prefeitura, está lá na secretaria, está lá no ministério, fazendo a licitação, o que ele pode e o que ele não pode fazer. O que um edital pode pedir, o que o edital não pode pedir.
E você só consegue decifrar isso se você tem acesso à rota do comprador. E uma vez que você tem acesso à rota do comprador, você consegue analisar oportunidades, analisar editais, você consegue analisar, ver se é uma boa oportunidade. Se tiver algum equívoco no edital, impugnar esse edital. Se tiver algum equívoco durante o decorrer da licitação, entrar com um recurso administrativo para eliminar os seus concorrentes, fazer uma análise estratégica dos concorrentes, sim, porque mesmo a licitação sendo eletrônica, você consegue ter acesso a tudo, toda a documentação é tudo transparente, tudo aberto, tá? E por isso esse analista, além de ter acesso ao rota do comprador, rota do analista, ele tem acesso à rota da legislação traduzida, mastigada, que é o que você vai começar a aprender aqui durante a semana gratuita do analista. E com isso, você consegue faturar acima de 10 mil reais por mês, ter resultados significativos, porque você atua com conhecimento, e atuar com conhecimento é atuar com profissionalismo. Gente, não confundam experiência com conhecimento. Na área de licitação, quando uma pessoa chega para você e fala, eu trabalho há 10 anos com licitação, isso não quer dizer nada, porque ela pode estar trabalhando há 10 anos com amadorismo. O que é falta de profissionalismo? É amadorismo. E com amadorismo, são aquelas pessoas que estão há 5, 10 anos com resultados medíocres. Então, quem atua com profissionalismo consegue se tornar um tubarão, consegue ter o faturamento acima de 10 mil. É o profissional reconhecido, é o profissional valorizado. E você só consegue isso com um perfil: comprometimento. Se você der uma olhadinha aqui no canal do YouTube, eu vou até deixar aqui também no PDF da aula de hoje, a gente tem um playlist tubarão. Alguns estudos de casos de alunos que eu entrevistei que chegaram em 30, 60, 90 dias ao patamar de um analista master, já faturando acima de 10 mil reais por mês. O que todos eles têm em comum? Todos, sem exceção. Não é o mais inteligente, não é o mais corajoso, é comprometimento. Eles escolheram seguir o caminho do comprometimento. E a grande maioria iniciando do absoluto zero. Não tinha experiência, mas seguiram o GPS de um analista master de licitação. E em pouco tempo já estavam faturando acima de 10 mil reais por mês. Como inclusive eu vou te mostrar na aula de hoje, tá? E a Rêmora? A Rêmora é aquele aventureiro, aquele amador, aquele que começa a participar com a cara e a coragem, acha que licitação é ir para o campo de batalha sem conhecimento nenhum. E esses, infelizmente, vão passar muitas vezes a vida inteira tendo resultados medíocres. Então, são aqueles que se consideram muito experientes, 1 ano, trabalhando 2, 3, 4, 5, mais de 10 anos, só que estão lá dependendo da sorte, com resultados muito abaixo do esperado. E essas pessoas, as Rêmoras, elas saem culpando o governo, elas culpam o preço, ela culpa a concorrente, ela sai e perde a licitação porque não sabe o que está fazendo. É um ponto tão cego que ela não sabe nem por que ela perdeu. Aí ela sai culpando o governo, sai falando que aquela licitação é dirigida, que tem quem ganha, sai falando que o governo não paga, sai falando que culpa os outros, para não admitir o erro do seu amadorismo, da sua falta de profissionalismo. Se você está aqui e você é uma Rêmora, calma. Calma. A boa notícia é que está na sua mão mudar a sua jornada a partir de agora e se tornar um tubarão. E se você está aqui começando do zero, essa é a melhor forma. Começar do jeito certo. Tá? Então, quem quer ser um tubarão e só quem realmente quer ser um tubarão, eu tenho um convite para fazer também. A semana do analista, ela começa um dia antes. Ela vai começar na segunda-feira. Então, na terça-feira, às 8 horas da manhã, eu libero a aula 1. Só que antes, na segunda-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado, que é a mentalidade do analista master de licitação. Um encontro que é ao vivo para você e vai trazer os segredos do sucesso para você ter um perfil tubarão. Então, eu vou deixar aqui nesse PDF, inclusive, o link de todas as aulas para você já clicar no link, já curtir, já definir lembrete para você ser avisado com exclusividade quando eu entrar ao vivo, para você não perder. Então, já se programa não só para terça-feira, para a primeira aula, mas já se programa para comparecer na aula no pré-aquecimento, que é a mentalidade de sucesso, onde a gente vai desvendar todos os segredos e rituais para você ter uma mentalidade de um tubarão realmente e ter faturamento acima de 10 mil por mês, perfeito? Então vamos lá, quais são as áreas de atuação, os segmentos de analista master de licitação? E para isso eu vou mudar, eu vou entrar aqui ó, no portal GovBR, tá? Vou te mostrar aqui o passo a passo e vamos dar uma olhadinha no que o governo compra, o que o governo contrata, quais são os objetos que o governo vende. Então, só vou alterar aqui a minha tela, vou apresentar agora um site
tá, para você, que é esse aqui, ó, é o PNCP, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. O que é isso aqui? Esse daqui hoje é a maior vitrine de compras públicas, de licitações, dispensas eletrônicas que são feitas pelo governo. Então, primeiro ponto, acessando o site aqui, ó, www.gov.br/PNCP, eu vou deixar também no PDF de hoje esse site, então não se preocupa agora, só presta muita atenção, tá? Só presta atenção no que eu tô fazendo aqui para você ver onde que eu vou entrar. Então, www.gov.br/PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Aqui, todas as compras públicas do Brasil inteirinho, todos os órgãos, entidades, quando eles vão comprar produtos, contratar serviços ou obras, eles precisam publicar aqui. Então, a gente vai descer um pouquinho a tela, vai clicar aqui, ó, em contratações, e só para te informar que a licitação ela não acontece por aqui. A licitação ela vai acontecer pelo portal escolhido pelo governo. Por exemplo, o Compras Gov.br. É um portal gratuito do governo federal, o maior portal de compras do Brasil. E na aula, né, quando a gente entrar na semana gratuita, eu vou te ensinar como que você acessa as aulas, como é que você, como é que você acessa, como que você faz o acesso a uma licitação, uma dispensa de licitação, como é que você dá lances, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho como se fosse uma vitrine, vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que, não sei se vocês lembram, né, principalmente as mulheres aqui vão lembrar, antigamente, né, a Avon, a Natura, não tinha loja física, né, nem sei se a Avon tem, mas antigamente Natura, né, Avon não existia uma loja física que eu pudesse ir lá e comprar uns produtos. Era tudo por meio de caderninhos, então a gente tinha ali os cadernos como se fosse um cardápio, e ali naquele cardápio eu ia vendo, as mulheres iam vendo quais são os produtos que elas queriam, os cosméticos que elas queriam, né? Mas não tinha como ela enfiar a mão ali na revistinha e pegar o cosmético para ela tinha que encomendar, né? Então aqui é a revistinha da Avon, da Natura, onde eu tenho acesso a todas as oportunidades de vendas para o governo. Mas a licitação, ela não vai acontecer por aqui, ela vai acontecer por um portal. E, por exemplo, um dos portais onde mais acontece a licitação é o portal de compras do governo federal, que é utilizado pelo governo federal, mas não só por ele, é utilizado também por estados, por municípios, quando querem fazer compras e contratações, porque é um portal totalmente gratuito, tá? Então, vamos dar só uma olhadinha nos segmentos, olha só, só que analisando aqui primeiramente, então eu cliquei em contratações, e eu posso buscar, eu posso colocar uma palavra-chave, se eu quero buscar, por exemplo, oportunidades para ar-condicionado, né, tem muita licitação, você imagina que todos os órgãos do Brasil, né, um país tropical, tem ar-condicionado, e ar-condicionado a gente precisa fazer a licitação desde a compra do ar, manutenção do ar-condicionado, mas não só isso, a água que o servidor bebe tem que licitar, o café, já tomei meu café aqui, mas o café que o servidor público bebe tem que licitar, o copo que ele usa, o computador que ele usa, os livros, né, que ele vai ler, a mesa que ele trabalha, a cadeira que ele senta, e não só isso, não só da repartição, mas também para máquina funcionar, né? Então, imagina uma creche, um hospital, tudo que está dentro da creche, a merenda, né, o uniforme das crianças, a mochila das crianças, o caderno, um hospital, os leitos, as medicações, a limpeza, né, a limpeza dos prédios públicos, cesta básica, que é dada para a população, tudo isso é licitado. Mas se você olhar ao redor, aí, todos os órgãos públicos e entidades que tem ao seu redor, até o canteiro aí, as árvores que estão aí, no meio da rua, numa avenida que tem aí perto de você, né, o asfalto, tudo isso é por licitação, tapa-buraco, tudo por licitação, tudo. Então, todo santo dia nós temos centenas de oportunidades de participar de licitações de todos os objetos, todos os segmentos. Então aqui a gente pode buscar por palavra-chave, pode buscar um segmento ali que o governo compra, que o governo quer comprar, quer contratar. A gente pode buscar, pode pesquisar também, não só por palavra-chave, a gente pode pesquisar também por, aqui ó, órgãos. Posso também buscar por estados, posso selecionar aqui qual estado que eu quero buscar, por exemplo. Então,
primeiro é importante entender que, olha só, você consegue participar de licitações que acontecem em qualquer lugar do Brasil, porque a sua participação vai ser de forma eletrônica. Então, vamos supor, eu estou em São Paulo, mas eu fiz a prospecção, apliquei a metodologia lá da semana gratuita e consegui um cliente de Santa Catarina. Então, eu posso buscar aqui, ó, só por oportunidades de Santa Catarina. Vou aplicar aqui, vou buscar por oportunidades de Santa Catarina, ó, Criciúma, Santa Catarina, né? E aí, eu vou representar o meu cliente de lá, sendo que ele optou por participar só de licitações de Santa Catarina, tá? Então, não importa o local que você tá. E mesmo com a sua empresa, vamos supor que você tem uma empresa que vende determinados produtos. Eu tô aqui em São Paulo, não tem problema nenhum eu participar de uma licitação lá em Santa Catarina, ganhar a licitação e vou encaminhar meu produto lá no endereço, porque já vai constar do edital, qual que é o endereço de entrega, eu já vou conseguir calcular tudo isso daí, o frete, o envio, como é que eu envio o produto para o órgão, né? Eu posso entregar o produto pessoalmente, se eu quiser, eu posso mandar pelos correios, eu posso mandar via transportadora, então tem várias formas de você entregar, o que permite você participando, seja como analista consultor ou analista empresário, de licitações que acontecem em todo o Brasil, tá? Não tem limite, você pode participar de licitações que acontecem em todo o Brasil, independentemente de onde você esteja localizado, tá? Deixa eu só limpar o filtro aqui. E ali, além de buscar por estado, você também pode buscar por município. Ah, o meu cliente, ele só quer primeiro começar a participar de licitações na região dele, e ele é de Curitiba, ó, posso buscar por oportunidades em Curitiba, e vai aparecer aqui para mim todas de Curitiba, ó, tá vendo? Curitiba, Paraná, Curitiba, Paraná, Curitiba, Paraná, tá? Então eu posso buscar por local, posso buscar por segmento. Ah, meu cliente vende papel, uma papelaria, vou buscar aqui papel, materiais, tá? Então eu posso digitar termos, variações desse termo, lápis, caneta, borracha, para buscar editais que estão comprando esse tipo de produto, tá? E aí depois é só limpar aqui, ó, apertando o X você limpa a busca. E o que eu quero mesmo mostrar para vocês são as oportunidades, os segmentos, tá? Então vamos começar a dar uma olhadinha no que o governo compra, contrata? Olha só. Essa primeira oportunidade aqui que vai acontecer em Diogo de Vasconcelos, Minas Gerais. Quer dizer, vai acontecer pela internet, mas quem ganhar, entrega lá. Ele vai comprar um veículo picape e uma ambulância. Ó, eu cliquei nele, ó, o valor dessa compra, dessa contratação é de R$ 344.515. Só essa oportunidade, tá? Tem o site onde ela vai acontecer. Tá? E o que eu quero deixar claro, pessoal, é assim, pouco importa o site que ela vai acontecer. Uma vez que você se torna um analista master de licitação, participar pelo Compras.gov.br, pelo sistema do Banco do Brasil, por um outro portal, isso é indiferente. É indiferente, porque uma vez que você tem o conhecimento, você vai poder participar de licitações de qualquer portal. Agora, o que vai fazer você ganhar ou não a licitação, não é aprender só a cadastrar proposta, dar lances. É ter uma estratégia clara de participação nessa licitação, como sabendo analisar o edital, sabendo analisar estrategicamente seus concorrentes, identificando os erros que os seus concorrentes cometeram. Muitas vezes a documentação está errada, a proposta está errada, e nem mesmo o servidor público conseguiu identificar os erros dos seus concorrentes por falta de capacitação. Muitas vezes o agente público ele tem boa fé, mas ele não é capacitado, ele não recebeu uma capacitação ali. Isso não vai te prejudicar desde que você tenha acesso à rota do comprador, que é um dos pilares do conhecimento do analista master de licitação, que eu já citei para você. Aí você vai saber exatamente se aquele pregoeiro está agindo de forma correta, se ele errou, se ele está habilitando um concorrente seu que deveria ser inabilitado, e aí não tem problema, você vai identificar os erros, porque você tem acesso à documentação dos seus dos outros participantes, dos seus concorrentes, e isso faz com que muitos dos nossos alunos estão lá em 11º lugar e ganhem a licitação. Ganham a licitação, não são detentores do menor preço, mas ganham a licitação, por quê? Porque identificaram erros nas propostas, nos documentos. Então é só você pegar uma colocação, saber se posicionar ali na etapa de lances, mas nem sempre vai ganhar quem tem o menor valor, e sim quem está melhor preparado para aquilo, tá? Então, o conhecimento do analista master, ele muda muitas vezes o final do jogo, né? Então, ia ganhar uma empresa lá que tem erro na documentação, o pregoeiro nem sequer viu, os outros licitantes que estão participando são todos rêmoras, né? Amadores também não sabem ver os erros, e aí aquela empresa ganha a licitação, quando na verdade ela deveria ser excluída, porque ela cometeu um erro fatal ali,
Então, imagina, você participa dessa licitação, valor de 344 mil, vamos supor que você ganhe essa licitação por 300 mil reais, e você combinou com o seu cliente que você queria 3% desse valor. Então, em um único trabalho, você já alcança aí resultados muito satisfatórios em uma única licitação que você participou, fora as outras que você vai participar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó, próxima, aqui, ó, deixa eu só tirar aqui as buscas, tá? Vamos lá. Então, ó, prestação de serviço técnico para elaborar planos de manejo da área de proteção. Dá uma olhadinha nos segmentos, no que o governo compra ou contrata. Serviço de máquina, aquisição de combustível, de gasolina. Posso representar postos de gasolina ali próximo dessa região, tá? Olha o valor aqui, ó. A licitação milionária, né? R$1.399.400. Eu posso fazer esse meio de campo, porque muitas vezes o posto de gasolina, o dono do posto, ele não sabe como participar, ele não tem a mínima ideia de como participar dessa licitação, né? Você consegue, então, utilizar o seu conhecimento para fazer essa estratégia de participação e faturar. Por isso, todo mundo sai ganhando. Você ganha, seu cliente ganha, todo mundo sai ganhando, tá? Porque, na verdade, os seus honorários como analista consultor não é um gasto para o seu cliente. Ele vai ser embutido no preço. Então, vamos supor que uma licitação aqui que você ganha por 1.300.000, o empresário iria ter um lucro ali de 500 mil reais, por exemplo, só que ele colocou lá 500.010, porque 10 mil é a sua comissão que ele vai pagar para você. Ele repassa para o governo isso no lucro dele, ele embute a sua comissão no lucro dele e todo mundo sai ganhando. Você ganha, o empresário ganha, todo mundo sai ganhando. Então, o honorário do analista não é um custo para o cliente, é uma posição de ganha-ganha. A gente embute isso no lucro, repassa para o órgão público paga aquilo lá, né? E ele vai repassar para você, além das mensalidades, a sua comissão também, tá bom? Contratação de serviços de apoio à terapia renal. Olha só, terapia renal, olha só, não dá nem para imaginar. O governo, ele realmente compra de tudo, de A a Z, de alfinete até avião, foguete, compra de tudo. Não tem nada que você possa pensar que o governo não compre, tá? O governo compra de tudo todos os dias. Assessoria de comunicação e marketing digital, contratação de empresa para obras, reformas numa creche. Olha o valor dessa licitação de obras de reforma em creche. R$2.412.260,83. Uma licitação de quase 2,5 milhões. Uma licitação maior que 2 milhões, tá? Outra oportunidade aqui, vamos dar uma olhadinha. Contratação de empresa para aquisição de mochilas e kits escolares. Então, olha só, essa licitação, então, ela é no município de Goianinha, pra você ver que não importa, pode ser um município minúsculo, ele tem que também fazer licitação. O valor dessa licitação para comprar mochila, kit escolar, olha só, R$896.995,40. Então, a gente pode combinar aqui um percentual, né, que varia mais ou menos de acordo de 1 a 6% do valor dessa licitação, e vou representar meu cliente que tem uma empresa que vende mochila, kit escolar, ou eu posso ter uma empresa que vende mochila, kit escolar, ou eu posso ter uma empresa aberta e adicionar esse KNAI, começar a vender também mochila e kit escolar para participar de licitações desse segmento. Então, quem é empresário, gente, que é importante também você entender, agora para o analista empresário. Você é analista empresário, tá? E aí você tem lá a sua empresa aberta, tem seu contrato social, ou se for o MEI, você tem os seus KNAIs. E aí hoje você só vende água mineral. E amanhã você fala, poxa, mas eu tô vendo tanta licitação de material escolar, de mochila, de kit, ainda mais agora no início, né, das aulas, tudo, né, volta às aulas, tal. Você pode adicionar esses KNAIs e começar a vender também mochilas e kits escolares, tá? Flávia, mas o valor dessa licitação é muito maior do que o MEI pode faturar no ano e tem algum problema? Claro que não. Assim que você extrapolar o limite de faturamento do MEI, é só você mudar para uma microempresa. Extrapolou o limite de uma microempresa, você muda para uma empresa de pequeno porte. Que mal há nisso? Muito pelo contrário, você está crescendo. E conforme você cresce e ganha mais dinheiro, você vai também crescendo o porte da sua empresa, tá? Então é perfeitamente possível isso. Então, só nessa situação aqui, ó, a gente poderia já estar participando dessa oportunidade. Vamos para a próxima página, ó, tem mais de 500 páginas aqui para eu analisar, né? Então, aquisição de equipamentos de som.
Equipamentos de som. Olha aqui, já é uma oportunidade, uma dispensa de licitação, que tem valores mais reduzidos, ó, R$6.000, basicamente. Flávia, qual que é a diferença entre uma licitação e uma dispensa? Ó, vamos lá. Sempre que o governo vai comprar alguma coisa, o governo vai comprar produtos, vai contratar serviços ou obras, sempre. Ele pode fazer isso de duas formas. Ou ele faz através de uma licitação, que é concorrência, pregão, são oportunidades que eu estou te mostrando aqui até agora, ou ele pode fazer isso através de uma compra direta sem licitação. O que é isso? São casos que o governo fala, né? O legislador fala, olha, o valor é tão pequeno que não compensa fazer uma licitação. O valor é tão pequeno que não vale todo o trabalho que tem para abrir uma licitação. Porém, o conhecimento que você precisa ter para participar de uma licitação ou de uma dispensa, que é esse caso aqui, que é uma dispensa de licitação em função do pequeno valor, é o mesmo, porque a documentação é a mesma, analisar estrategicamente seus concorrentes é a mesma. A única diferença é que a licitação, ela tem um edital, que vem com todas as regras do jogo. A contratação direta, a dispensa por pequeno valor, ela não tem um edital, ela tem o que a gente chama de aviso de dispensa, mas é como se fosse um edital, vai estar tudo escrito lá como é que vai funcionar. Então, o conhecimento que um analista master aplica para analisar um edital ou um aviso de dispensa é o mesmo, que é a rota do comprador. O conhecimento que você aplica para montar os documentos que você vai participar, seja de uma licitação, seja de uma dispensa, é o mesmo. E sim, existe estratégia de participação. Existe estratégia, dá para analisar os seus concorrentes. Apesar da licitação ter impugnação, ter recurso administrativo, que são todos os mecanismos que o analista master de licitação domina e usa isso a seu favor. E calma, você está chegando aqui agora, calma. Você vai começar a aprender isso na semana gratuita, tá? Mas na dispensa de licitação a gente não tem impugnação, a gente não tem recurso, porém a gente tem o e-mail. E o e-mail eu uso também para identificar erros que eu encontrei ali, naquelas oportunidades. Então tem estratégia sim, e seja para ganhar uma licitação ou uma dispensa, é o analista master de licitação que utiliza esses conhecimentos, tá? Aqui, ó, descendo um pouquinho ainda em arquivos, você consegue fazer o download do edital, se for uma licitação, ou do aviso de dispensa, se for uma dispensa eletrônica, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui. Tava na página 2, tá? Deixa eu voltar aqui para a página 2. Aquisição de equipamentos de som, é o que eu acabei de ver. Consultoria na área financeira, então ó, o órgão contrata até consultoria. Prestação de serviços de poda, erradicação de árvores, prestação de serviço técnico especializado na elaboração do plano de manejo, aquisição de combustível, aquisição de picapes. Página 3, vamos ver. Então, assim, pessoal, aqui são inúmeras oportunidades que a gente tem de participar. E o que eu tenho que te falar agora, nesse momento, é: não importa qual é o segmento, a licitação que você vai participar. Não importa se eu vou participar de uma licitação para vender alfinete, para vender clips, para vender material de papelaria, para vender água mineral, para serviços de limpeza, serviços de manutenção predial, serviços de reforma, manutenção de ar-condicionado, serviços médicos, né? Obras, construções de viaduto, construções de prédios, construir um prédio de 3 ou de 100 andares. O conhecimento que você aplica, ele é o mesmo, ou seja, uma vez que você domina o conhecimento de um analista master de licitação, você utiliza esse conhecimento para participar de toda e de qualquer licitação, todas as licitações que você for participar para o resto da sua vida, você participa das oportunidades com o mesmo conhecimento. Então, ó, você não precisa ser um analista master para você vender, por exemplo, quero vender livro. Eu preciso entender tudo sobre livro. Quero vender persiana. Eu preciso entender tudo sobre persiana. Não, você tem que dominar, como analista master, a participação na licitação, que é o conhecimento de analista master, que é a rota do comprador, a rota do analista e a rota da legislação traduzida. Uma vez que você tem esse conhecimento, esses 3 pilares, você é capaz de participar de toda e qualquer licitação para o resto da sua vida, deixar o seu legado, passar até essa profissão aí para o seu filho, se você quiser, né? Porque é exatamente o mesmo conhecimento que você aplica. Então, a Lei 14.133, quando a gente está diante aí da nova lei de licitações, ou as estatais, que a gente tem a Lei 13.303, né?
mastigando isso daí, não precisa ser advogado, né? Desde que você tenha acesso a uma metodologia, um método, a um mentor que te capacite, né? De forma detalhada, de forma mastigada, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível a qualquer pessoa. Você vai conseguir participar de licitações de todo e de qualquer segmento, não importa o objeto, é o mesmo conhecimento que você vai aplicar para participar da licitação, para vender, para comprar legumes, para a licitação que vai comprar banana, para a licitação que vai construir um prédio, para a licitação que vai comprar água mineral, que vai comprar computador, que vai comprar sistemas sofisticados de tecnologia da informação. É o mesmo conhecimento. Então, uma vez que você dominar isso daí, a documentação, tudo é o mesmo conhecimento que você aplica. É óbvio que quando a gente está diante de uma licitação, o rol ele é maior de documentos, né, um pouco mais burocrático. As dispensas, elas tendem a ter um rol um pouquinho mais reduzido de documentação, mas o conhecimento é o mesmo. Se você for sem conhecimento para o campo de batalha, você vai errar, vai perder. Cada licitação que você perde, cada dispensa que você perde é um passo que você dá para trás. Então, é importante que você saiba que é um mercado milionário e que eu não tenho dúvida nenhuma que com comprometimento qualquer pessoa é capaz de formar carreira, iniciar nessa área e em um curto espaço de tempo já está faturando acima de 10 mil reais por mês. Mas você precisa iniciar seguindo um GPS, tendo ali um conhecimento para você seguir, tendo um mentor, uma metodologia que vai te explicar exatamente cada ponto. Por isso que é tão importante você estar presente na semana gratuita do analista de licitação, onde você vai começar a aprender os primeiros passos para você se tornar um analista master e ter um faturamento acima de 10 mil reais por mês. Perfeito? E aí, pessoal, eu queria trazer aqui algumas dúvidas muito importantes que eu tenho certeza que você já tem aqui, para a gente já sanar essas dúvidas e desbloquear a sua carreira como analista master de licitação para você aproveitar ao máximo a semana gratuita que está por vir, tá? Então, eu vou liberar aqui meu PDF com as principais dúvidas agora para você. Então, vamos aqui para as principais dúvidas, tá? E essa primeira dúvida eu até já respondi, então eu só vou recapitular. Quem é o analista de licitação e quais são as formas que você pode atuar e como que você pode ganhar dinheiro como analista master de licitação? Então, basicamente, nós temos 3 formas que você pode escolher como atuar como analista de licitação. É o analista consultor, que representa empresas. Essa forma é para quem não quer abrir a própria empresa, não quer ter CNPJ, quer trabalhar como autônomo, quer trabalhar de casa de forma remota, vai atuar como pessoa física mesmo. Você não precisa de capital para trabalhar dessa forma, não precisa abrir empresa. E como que você ganha os seus honorários, tá? Você recebe uma mensalidade e também uma comissão pelo êxito de cada licitação que você ganhar. Então, a mensalidade, ela vai sempre te dar o suporte para você não depender só de licitação, porque você também tem o seu trabalho operacional, por exemplo, fazer a coleta dos documentos da empresa que você vai ali representar, fazer o cadastro dessa empresa nos principais portais, né, analisar os editais, fazer impugnações aos editais. Então, tudo isso são trabalhos, né, que você tem e o seu custo operacional ele já é coberto. Então, imagina só se você cobra ali um salário mínimo de cada cliente e você tem ali 10 clientes, 8 clientes, só com mensalidade você já está faturando acima de 10 mil reais por mês, fora as comissões pelo êxito. Sempre que você participa de uma licitação, cada licitação que você ganha, você combina com o seu cliente de 1 a 6% mais ou menos do valor que você ganhou a licitação. Então, ganhei uma licitação de 300 mil e combinei 5% desse valor. Eu ganho a comissão 5% sobre 300 mil, tá? Conforme eu combinei ali com o meu cliente. Você pode trabalhar representando a sua própria empresa. Nesse caso, você é um analista master empresário. Aqui, você vai abrir empresa ou você já tem uma empresa aberta de qualquer porte, um MEI, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou até empresa de médio e grande porte, tá? Então, aqui é quando você quer ser o seu próprio chefe, você não quer dar satisfação para ninguém, você que tem o sonho, de repente, de trabalhar com a sua família. Eu trabalho com a minha família, eu sei quanto isso é bom, trabalhar com amigos, enfim. E aí você, então, quando você participa e ganha a licitação, você vai ganhar o lucro. Então, ó, eu vou vender para o governo água mineral. Quanto que eu vou cobrar para vender essa quantidade de água mineral? Quanto que eu quero ter de lucro em cima disso? Então, aí a gente vai participar da licitação e auferimos o lucro do nosso negócio, tá?
e representando empresas buscando vagas de emprego. Então aqui é para aqueles profissionais que preferem trabalhar com carteira assinada, né, querem ser CLT, e aí você também não precisa de capital nesse caso, não precisa abrir empresa, porque você vai representar a empresa que está te contratando, e para você que prefere ter carteira assinada, tá? Aqui você vai receber um salário, você pode começar como trainee, júnior, sênior, gerente, e até se tornar um analista master. Eu tenho muitos alunos, né? Tenho alunos de todas essas formas aqui, que faturam acima de 10 mil reais por mês, mas eu tenho que te alertar, como eu já falei, que para você ir mais rápido, representando empresas ou a sua própria empresa, você tende a chegar mais rapidamente ao patamar de um tubarão, que é aquele profissional com faturamento acima de 10 mil reais por mês, tá? E para você identificar, Flávia, como que eu sei qual que é o meu perfil? No primeiro encontro de aquecimento da semana gratuita do analista de licitação, a gente tem um encontro na segunda-feira às 19 horas que chama Mentalidade de Sucesso. E nesse encontro, nós vamos fazer ao vivo um exercício da análise do seu perfil, para você já iniciar o seu plano de carreira customizado para a carreira do analista de licitação. Então, nesse exercício, você vai identificar qual que é o seu perfil, o que se alinha melhor, como que você vai ser mais feliz, trabalhando como analista consultor, analista que representa a sua própria empresa ou vaga de emprego. Perfeito? Então, não perde a semana gratuita que tem muito conteúdo. Segunda dúvida, Flávia, será que eu posso trabalhar 100% da minha casa? E a resposta é sim. O site que eu acabei de te mostrar, o PNCP, todas aquelas oportunidades permitem que você prospecte o edital, a oportunidade da licitação, faça a participação da sua casa desde o cadastramento da proposta, vou cadastrar a proposta no sistema, vou participar da etapa de lances, tudo é feito de forma online pela internet. Você só precisa ter um computador ou um notebook e o conhecimento que você vai começar a aprender aqui na semana gratuita. Então, essa carreira permite que você trabalhe 100% da sua casa, você não precisa nem tirar o pé da sua casa se você não quiser, tá bom? Eu preciso ser advogado, preciso ter curso superior, eu tenho que decorar, entender, saber todas as leis, eu tenho que ter familiaridade com termos jurídicos, e a resposta é não. Então, você não precisa ser advogado. Claro, Flávio, eu sou advogado, eu quero ser analista. Você pode, qualquer pessoa pode ser analista de licitação. Os meus alunos, tem alunos que são advogados, mas a grande maioria não é advogado, e que faturam acima de 10 mil reais por mês, aplicando o GPS do analista master de licitação, conhecimento de um analista master de licitação. Então, você não precisa ser advogado, mas você precisa ter uma estratégia de participação. Ter clareza quando você vai participar, ter o conhecimento de um analista master, para você já iniciar na área da forma correta, para não cometer erros, não ficar perdido. Então, você não precisa decorar, você não precisa saber todas as leis, você só precisa ter acesso a uma metodologia que traga isso tudo traduzido para você, num contexto passo a passo, que faça sentido para você e que te ajude no seu processo de aprendizagem de forma mais rápida, tá? Então, por exemplo, a metodologia Viana, que você vai começar a aprender na semana gratuita, ela tem toda a rota da legislação traduzida para leigos. Qualquer pessoa, qualquer pré-adolescente consegue aplicar. Não precisa ficar ali perdido, não precisa decorar a lei, ter boa memória, nem mesmo familiaridade com termos jurídicos, tá? A grande maioria dos alunos que alcançam resultados como analista master de licitações, da forma que eu te falei, independentemente de nunca trabalharam com licitações, nem eram advogados, tá? Precisa ter CNPJ para ser um analista de licitação? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 formas de trabalhar como analista de licitação? Se você trabalhar como analista de licitação, consultor, você não precisa ter CNPJ. Você é um analista de licitação consultor, eu não preciso ter CNPJ, tá? Eu vou ser um analista master de licitação empresário. Aí sim você precisa ter CNPJ, porque quem tem CNPJ é quem vai assinar o contrato com o governo. Flávia, mas eu ouvi falar que é permitido também a participação de pessoas físicas em licitações. Sim, mas são casos que muitas vezes são mais restritos, tá? Por exemplo, o órgão, de vez em quando, ele precisa contratar médicos, né? Precisa contratar ali serviços médicos, e aí ele pode contratar uma pessoa física, tá? Mas são casos mais restritos. A grande maioria das oportunidades, se você quer ser um analista empresário, é importante que você tenha um CNPJ aberto para vender para o governo, tá? Mas, como analista consultor, você não precisa ter CNPJ aberto, esquece isso, você é a pessoa física, autônomo, representando os seus clientes, eles que têm um CNPJ aberto e eles que vão assinar o contrato com o governo, tá?
Flávia, o MEI, o microempreendedor individual, ele pode participar de licitações? Quais são os quinais para participar de licitação? Gente, então vamos lá. O MEI, ele pode sim participar de licitação, não só pode, como ele tem uma série de benefícios. Então, o microempreendedor individual, existem licitações que são exclusivas para os pequenos. Por exemplo, licitações até R$80 mil. Só o MEI, a ME, o EPP, só os pequenos podem participar. Os grandes não podem nem sequer participar dessas chamadas licitações exclusivas. As dispensas de licitação também são preferenciais para os pequenos, o MEI, ME e EPP. Então, tem várias dispensas de licitação que são preferenciais pela Lei Complementar número 123, ela traz que é preferencial aos pequenos, e que, por exemplo, eu não consigo cadastrar minha proposta se for uma grande empresa, uma média empresa. Então, existem as licitações que são exclusivas para os pequenos, e quando os pequenos, MEI, ME e EPP, estiverem disputando com grandes empresas nas licitações de ampla participação, vamos por uma licitação de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 5 milhões, né? Eles também têm vantagens. Então, eles têm alguns benefícios que os grandes não têm, a respeito da regularização de alguns documentos, a respeito da questão de desempate, de ficto, empate ficto, eles podem dar um lance por cima de um grande ali que ganhou a licitação e tomar o lugar do grande. E ó, calma, tudo isso eu vou te ensinar durante a semana gratuita, inclusive é na aula 2, que você vai ver o passo a passo desses benefícios para os pequenos. Então já programa sua agenda que você não pode perder a semana gratuita, o link para se inscrever aqui embaixo também, tá? Desse vídeo também. E os KINAIs? Então aqui é mais uma pergunta, gente, não existe KINAI para participar de licitação. O KINAI para participar da licitação é do segmento que a sua empresa ou a empresa do seu cliente quer participar. Então vamos supor que hoje eu vou lá, abro uma empresa para vender água mineral. Eu tenho KINAI lá para vender água mineral. E amanhã eu começo a ver um monte de licitação para vender material escolar. O que eu faço? Eu altero o meu contrato social e adiciono esses KINAIs. Então eu adiciono novos segmentos lá na minha empresa, no meu contrato social. Falo com o meu contador, ele amplia o meu contrato social, o meu objeto social, inclui lá também a venda de materiais didáticos, de materiais escolares, né? Inclui os KINAIs também para a venda desses materiais e pronto. Posso participar normalmente das licitações que estão acontecendo agora para compra de materiais escolares. Então, não existe KINAI específico para participar de licitação. É o KINAI do produto que você vende, do serviço que você presta, ou da parte de obras, de construção. Então, seja você um analista empresário ou analista consultor, se você é o consultor e o seu cliente vem perguntar para você, é só você falar, ó, vamos falar com o seu contador, ele vai aumentar o seu objeto social, vai incluir aqui esse segmento, eu quero começar a vender hortifruti para o governo. Vamos ampliar. Então, as empresas, elas podem prestar atividades que elas quiserem. Ela pode ter lá 200 atividades, né? O MEI, ele tem ainda uma limitação de número de KINAIs, porém, conforme você vai crescendo, basta você, puxa, eu cresci, vou extrapolar o faturamento do MEI, basta você mudar de MEI para microempresa, o contador vai fazer essa mudança para você e pronto, você aumenta o seu escopo social, adiciona quantos KINAIs você quiser e vai participar de todas as licitações de todos os segmentos que tem ali, basta você escolher quais segmentos que você quer. Então, sempre o KINAI é do segmento que a sua empresa quer participar. E aí, você só pode participar das licitações que constam lá do seu contrato social, né, e, consequentemente, também do seu KINAI. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa aberta para vender hortifruti, e aí amanhã aparece um edital de compra de notebook. Então, ó, eu vendo hortifruti, eu vendo frutas, verduras, e amanhã começa a aparecer vários editais para aquisição de notebooks, de impressora. Eu posso ir lá vender notebook e impressora? Se eu não tiver isso no meu contrato social, não. Mas o que eu faço? Vou no contador, ele adiciona também esses outros objetos, alinha o meu KINAI, que ele vai fazer isso automático, né? Arrumou o objeto social do contrato social, aumentou os KINAIs, pronto, já minha empresa está pronta para vender isso também. Está prontinha para vender, aí eu posso começar a participar das licitações para vender também notebooks, impressoras para o governo. Hoje eu só vendo notebook e impressora, mas eu também queria vender artigos de papelaria. Só mudar o contrato social, adiciona isso daí também, coloca o KINAI e pode vender tranquilamente os artigos de papelaria, tá?
Precisa de capital de giro? Eu preciso investir em alguma coisa para eu começar a ser um analista master de licitação? Não. Por quê? Vamos supor que você vai trabalhar como analista master de licitações consultor. Você não precisa investir nenhum real. Você pode começar com zero de capital. Por quê? Porque você só vai participar das oportunidades, vai ganhar a licitação para o seu cliente. Quando você ganha a licitação, é o seu cliente que entrega o produto ou serviço no órgão. E você recebe as mensalidades e também as comissões pelo êxito. Agora, se você quer trabalhar como analista empresário, tá? Como que vai funcionar? Você participa da licitação, ganha a licitação, entrega o produto no governo ou o serviço e aí o governo te paga. Então, aí o capital que você tem que ter é esse tempo entre a entrega do produto e o recebimento do governo. Flávia, em quanto tempo o governo paga? Isso vai estar constando do edital. Então, o edital pode prever que o governo vai pagar em 30 dias, em 60 dias. Não pode ser muito mais que isso, tá? Normalmente, ali no máximo, 2 meses, no máximo. Então, o edital vai trazer esse prazo. E aí você sabe exatamente qual que é o tempo que você tem entre a entrega do produto e o recebimento desse valor para o governo. Você pode até combinar com o seu fornecedor um prazo maior para pagar para ele, e aí você tem essa possibilidade desse caixa. Eu já vou falar de novo sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu preciso de um computador ou um notebook para trabalhar como analista de licitação? Eu preciso dominar a informática? E a resposta é, você não precisa dominar a informática. Você só precisa o quê? Ter uma rota para você seguir. Então, você tendo uma metodologia, um mentor que vai te trazer um caminho já facilitado, GPS, clica aqui, clica ali, agora clica aqui para fazer a proposta. Então, assim, ó, na aula 3 da maratona, né, na aula 3 da semana gratuita do analista de licitação, eu vou te explicar exatamente como que você participa de uma etapa de lances, onde você clica, ó, agora você clica aqui, agora você clica lá, agora você vem para cá, agora você vem para cá. E você vai ver que qualquer pessoa, não precisa ter inteligência para seguir aquilo lá, não. Qualquer pessoa consegue seguir exatamente passo a passo. É mais fácil do que tirar dinheiro no caixa do banco. Tá? Tem certinho ali onde você vai clicar, o botãozinho que você vai clicar, onde que você vai apertar, onde que você vai dar o lance. Qualquer pessoa consegue fazer. Agora, preciso ter um computador ou notebook? E a minha resposta é sim. Por quê? Atualmente, você pode começar com um celular, nas dispensas eletrônicas. O próprio Compras.gov.br permite que você cadastre a sua proposta e que você participe da etapa de lances de uma dispensa eletrônica unicamente com o celular. Porém, se você quer ter profissionalismo na sua atuação, você pode começar até com o seu celular, mas você tem que ir juntando para comprar um notebook. Nem que seja um notebook, não precisa ser top de linha, nada disso. Por quê? Porque, como analista de licitação, você vai ter que utilizar, por exemplo, o Word, transformar em PDF, quando você vai fazer uma impugnação edital, quando você vai fazer um recurso administrativo, quando você vai analisar o documento dos seus concorrentes. Aí você precisa ter um notebook para poder usar o Word. Ah, estou fazendo uma impugnação, fiz lá pelo Word, transformo aquilo num PDF, vou fazer um recurso. Fiz lá no Word, transformei aquilo num PDF. Então, pelo menos um notebook você tem que ter para ter profissionalismo na sua atuação. Tá bom? Mas não precisa dominar a informática de forma alguma, tá? Eu posso ser um analista de licitação morando em uma cidade pequena? Sim, pouco importa se você mora numa cidade que tem 2.000 habitantes ou que tem 2 trilhões de habitantes. Milhões, bilhões, trilhões, não importa. Isso não vai fazer diferença. Isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão da internet. Então, o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas que eu te mostrei, você pode acessar ele estando aí numa cidadezinha de 2.000 ou de 2 milhões de habitantes. As licitações que eu te mostrei na aula de hoje, e todas que existem, você pode participar estando aí na sua cidadezinha de 2.000 pessoas ou na de 2 trilhões de pessoas. Então, não faz diferença. Não importa. Tudo pode ser feito de forma online, desde a prospecção do cliente até a participação na licitação. Então, pouco importa o local que você está. O que vai fazer diferença é o conhecimento que você tem a ser aplicado. Se você tem o conhecimento de um analista master e tem resultados, ou se você não tem, e aí não tem resultados, e agir como amador. Eu consigo começar do zero, mesmo sem experiência? E em quanto tempo eu posso ter resultados monetários e faturar como um tubarão, ou seja, acima de 10 mil reais por mês? Então, o primeiro passo é, sim, você pode começar do absoluto zero,
sem experiência, mesmo que você nunca tenha trabalhado com licitações na sua vida. Isso não faz a diferença. O que faz a diferença é você começar com conhecimento. Colocar o pé no campo de batalha sem conhecimento é suicídio. Por quê? Porque você não vai conseguir ganhar a licitação. Você vai se sentir perdido, você vai se sentir inseguro, você não vai conseguir analisar um edital, não vai conseguir montar o documento, vai errar, não vai conseguir analisar estrategicamente seus concorrentes, vai errar. E aí você vai perder, vai desistir e vai jogar para debaixo do tapete a oportunidade de dar a virada de chave na sua vida. Então, pouco importa se você tem experiência. O que importa é você iniciar com conhecimento. Por isso que eu tenho tantos alunos que, mesmo começando do absoluto zero, ou outros que já trabalhavam há muito tempo com licitação, mas não conseguiam performar por não ter uma estratégia clara de participação. E ao iniciarem a aplicação aqui da metodologia, em pouco tempo já estavam faturando acima de R$10 mil por mês. 30, 60, 90 dias, cada um seguindo o seu ritmo. Dá uma olhadinha só. Sim, já estou faturando mais de 10 mil por mês. Foi bem rápido. Foi 1 mês e meio após iniciar os treinamentos, eu já consegui resultados significativos aí. Chamou a atenção da diretoria, inclusive. Era leigo, totalmente leigo em licitações. Não comecei do zero. Após eu começar o curso, eu estudei durante 60 dias para ganhar minha primeira licitação. Eu participei da primeira e ganhei. Você conseguiu chegar ao patamar de um analista master aí com seu faturamento acima de R$10 mil por mês? Chegou tranquilamente. Montei um escritório aqui na minha casa e atendo. Tudo é remoto, tudo é pela internet. Sou analista master em licitações, faturando acima de R$10 mil por mês. A gente começou o método em outubro, né, de 2022. E lá para novembro, finalzinho de novembro, a gente já tinha vencido a nossa primeira dispensa eletrônica. Mas a partir de janeiro, a gente conseguiu bater os 10K de faturamento e eu trabalho da minha casa, meu escritório é em casa. Sou empresária, analista master em licitação e hoje faturo acima de 10 mil por mês. Eu iniciei o método em dezembro de 2022 e já tive retorno em ganhar licitações entre 30 a 40 dias, participando de um pregão eletrônico. Antes de eu entrar no método da Flávia Viana, eu tinha experiência em licitações, mas eu não tinha conhecimento das leis, não tinha conhecimento dos meus deveres e os meus direitos. Então, o método da Flávia Viana me trouxe segurança para estar aplicando o que eu aprendi. De você poder trabalhar de casa. Você faz o seu salário, né? Você corre atrás e você ganha. E aí foi em torno de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. E o senhor conseguiu chegar a um analista master que ganha no mínimo R$10 mil por mês? Sim, já. Tranquilo, graças a Deus. E assim como eu e os meus alunos conseguiram, é totalmente possível que você também consiga ter resultados significativos atuando como um analista master de licitação. Mas olha só, ninguém aqui tá falando que é fácil, ninguém aqui tá falando que é fórmula mágica. Se você acha que o dinheiro cai do céu sem você ter que fazer nada, ficando aí dormindo, assistindo Netflix, conversando no WhatsApp, né, fofocando aí com o pessoal aí com o vizinho, pode sair dessa aula. Essa carreira não é para você. Essa carreira é para pessoas comprometidas. Todos os dias ao acordar, você sempre tem 2 caminhos para seguir. Caminho da zona do conforto, é continuar reclamando, é continuar culpando o governo, culpando o universo pela sua desgraça, pela sua tragédia, culpando seu marido, seu filho, sua esposa, seus parentes, culpando seus pais pela falta de oportunidade. Ou você pode fazer o que tem que ser feito. Tá na sua mão o destino que sua vida vai ter daqui pra frente. Tá na sua mão mudar a trajetória da sua vida. Responde sinceramente aqui pra mim no chat aqui. Você acha realmente que se você tivesse tomado decisões diferentes nos últimos 365 dias da sua vida, faz uma reflexão nos últimos 365 dias da sua vida. Você acha que se você tivesse tomado decisões diárias diferentes, você estaria hoje enfrentando o problema que você enfrenta? Falta de dinheiro, um trabalho ruim, saindo embaixo de chuva, falta de reconhecimento no trabalho, resultados medíocres, um salário que não satisfaz nem você nem sua família.
Se você quer ter resultados diferentes, tá exatamente na sua mão. O resultado que você vai colher daqui a 30, 60, 90 dias, daqui a 365 dias, ele depende da ação que você toma hoje. Não é amanhã, não. É hoje. 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 Amanhã quando você acordar, hoje de novo. Amanhã quando você acordar, hoje de novo. Sempre vai depender das decisões diárias que você toma assim que você levanta da sua cama. Obviamente que se você tivesse tomado decisões diferentes nos últimos 365 dias, você não estaria hoje enfrentando o problema que você enfrenta. Eu garanto pra você. É impossível você falar, olha, Flávio, eu peguei um vaso aqui, plantei café, e depois de um ano eu tava colhendo tomate. Isso não vai acontecer nunca. Se você plantou café, você vai colher café. Se você plantar um pouquinho por dia conhecimento de analista master, você vai colher resultados significativos. Então, tá na sua mão. Só depende de você. Cada dia que você acorda, você escolher o caminho do comprometimento e ter resultados. Ou escolher o caminho da zona de conforto. Continuar reclamando, criando desculpa, culpando os outros. Arrumando desculpas para você não fazer o que você tem que fazer. Para você continuar na zona de conforto. Quem que vai ser tubarão? Escreve aqui pra mim. Tubarão, que eu sei que você quer ser um grande tubarão. E, até para te inspirar, eu trouxe também o meu playlist, para depois você se inspirar em estudos de casos, porque eu realmente considero que o exemplo é a melhor referência que a gente pode ter. Quando a gente coloca exemplos, estudos, eu ou os meus alunos que chegaram a um faturamento muito acima de 10 mil reais por mês, não é para você se comparar com essas pessoas e falar, eu sou incompetente, ele é melhor que eu. Não, eles são pessoas que estavam em situação, às vezes, muito pior do que a sua, com menos dinheiro que você, menos oportunidades que você, com doença, com problemas limitantes. Só que ainda assim eles fizeram o que tem que ser feito. O único comparativo que você tem que ter aqui é com você mesmo. Você de hoje se compara com você de ontem. Porque você de ontem talvez você nem estaria aqui. Estaria aí no WhatsApp, perdendo tempo com rede social. Mas você está usando aqui as redes sociais para buscar conteúdo para se tornar um master, para mudar a trajetória da sua vida. Então pronto, você já está 1% melhor hoje do que você foi ontem. E você tem que buscar esse 1% melhor todo dia. E a gente só tem isso com comprometimento, com disciplina. Tá? Então eu deixei aqui a playlist de alguns dos meus alunos que eu entrevistei no tempo que eu tinha disponível, né? Apenas alguns exemplos, tá? Para você usar isso como referência. De pessoas que estavam em situações muito piores que a sua. Ah, eu tenho 40 anos, tem aluno meu que tem 76 anos e começou com 76 anos. E é um analista master de licitação, iniciou a carreira aos 76. Ah, mas eu sou muito novo, tem aluno meu com 19 anos, que você está faturando acima de 10 mil reais por mês. Sempre vai ter alguém em uma situação pior, mas que foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ele não é mais inteligente que você. Ele não é mais esperto. Ele só tem comprometimento. Então, quem tem comprometimento alcança o resultado. Quem não tem, não vai alcançar nunca, em nenhum projeto da vida. Então, depois dá uma olhadinha nesse playlist que você vai ver histórias, estudos de casos reais de pessoas que partiram do zero, que em pouco tempo já estavam faturando acima de 10 mil, e outras que já participavam de licitação há muito tempo, mas não conseguiam performar por não utilizar uma estratégia certeira de participação. Então, se você quer mudar a sua trajetória, quer se tornar um tubarão, eu recomendo fortemente que depois você assista essa playlist. Flávio, eu posso ser analista de licitação nas horas vagas? Ah, eu já tenho um trabalho aqui, eu não posso, por algum motivo, nesse momento sair dele. Posso ser na hora vaga? A licitação, como que funciona? Ela ocorre em horário comercial? E sim, é perfeitamente possível você ser um analista master de licitação com um planejamento, um chamado plano de carreira, transição de carreira, do trabalho que você tem hoje para analista de licitação. Isso pode ser feito de duas formas, né? Uma forma brutal, que é simplesmente você começar a se dedicar 100% do seu tempo como analista, e claro, ter resultados mais rápidos, mas também é perfeitamente possível você fazer a migração do trabalho atual para o trabalho de analista master de licitação nas horas vagas. E aí, como é que você faz isso? Primeiro, existem tarefas que você vai poder executar a qualquer horário, qualquer dia, não precisa ser em horário comercial. Então, essas tarefas do passo 1, você pode executar nas suas horas vagas. Quais são elas? Prospectar os editais, que eu vou te ensinar na aula 1
da semana do analista de licitação, como prospectar os editais, prospectar clientes, que eu vou te ensinar na aula 2 da semana do analista de licitação, interpretar um edital para impugnar, que é o conhecimento de analista master, analisar estrategicamente os meus concorrentes, elaborar a peça recursal, que é um mecanismo de defesa que a gente utiliza para verificar erros nas propostas e nos documentos dos meus concorrentes. Então, tudo isso eu consigo fazer fora do horário comercial. Agora, o que eu vou ter que fazer em horário comercial? Participar da sessão da licitação. Aí sim, a disputa ela acontece em horário comercial. Mas o que você precisa ter unicamente é organização, não mais que isso. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar, você só precisa se programar para, por exemplo, no dia 8, quarta-feira, ou na quinta-feira da semana que vem, eu sei que vai ser a abertura da sessão que eu vou participar. Então, eu só tenho que estar, independentemente de onde eu esteja, com o meu notebookzinho ali aberto, acompanhando a disputa, para que eu possa dar lances, para que eu possa enviar algum documento se o pregoeiro, se o agente de contratação me solicitar. Então, só precisa, a única coisa que você vai precisar é ter organização, só isso. Essas tarefas você consegue executar concomitantemente em outro lugar que você esteja. Ah, eu trabalho numa loja aqui que vende roupa, mas no dia da licitação eu tô aqui com o meu computador aberto, monitorando aquilo lá, tá? Então só precisa de organização para você fazer essa transição de carreira, e logo que você ganhar suas primeiras oportunidades, você vai ver que você vai faturar muito mais como analista de licitação. E aí você faz a migração completa para você chegar muito mais rápido à estabilidade financeira que você almeja para você e para sua família, tá? Flávia, a licitação tem muita burocracia? Sim, licitação tem burocracia. E que bom que tem burocracia, porque se a licitação não tivesse burocracia, o seu cliente não ia precisar de você. Só que o que é importante você entender? Uma vez que você domina essa burocracia, ou seja, uma vez que você aprende o conhecimento do analista, o conhecimento de um comprador, né, a rota traduzida, aí, o passo a passo traduzido de um analista, você vai aplicar esse conhecimento em toda e qualquer licitação ou dispensa de licitação que você vai participar. Então, quando você é um analista, por exemplo, consultor, o empresário ele não sabe participar de licitação. E às vezes ele não tem nem vontade de aprender. E ele precisa de um analista consultor de confiança que possa participar dessas oportunidades para ele. E aí todo mundo sai ganhando. Você aplica o seu conhecimento para participar, ganhar a licitação. E o seu cliente, empresário, só se preocupa em entregar o produto, o serviço no governo. Agora, você que é analista empresário e está aqui, você não pode considerar delegar essa tarefa se você não sabe essa tarefa, porque quem que você está contratando? Você tem que saber. Você não pode delegar o que você não sabe. Então, mesmo você que vai ser um analista empresário, mesmo que você que é empresário, você tem que participar da semana gratuita, você tem que aprender como participa das licitações, qual é o conhecimento, quais são os pilares, para que ainda que você vá delegar essa tarefa para um analista realmente master, um tubarão, você realmente saiba exercer ali a fiscalização do que está sendo feito. Então, uma vez que você domina a burocracia, você aplica esse conhecimento para o resto da sua vida, em qualquer licitação que você vai participar. Flávia, o governo paga? E, gente, aqui, ó, eu vou falar a verdade para vocês, tá? Eu nunca vi ninguém que fez a coisa certa tendo problema. Vou afirmar para você, eu nunca vi ninguém que fez tudo certo tendo algum problema para receber. Eu mesma participo de licitações desde 1999 e eu nunca na minha vida recebi calote do governo, nunca. Por quê? Geralmente, quando acontece de algum empresário vir falar para você que o governo não paga, pode anotar aí, você está falando com um aventureiro. Essa pessoa não sabe como funciona o fluxo de pagamento do governo. Essa pessoa cometeu algum erro no momento que ela foi participar da licitação. Aceitou fornecer sem nota de empenho, aceitou prestar o serviço sem ter nota de empenho, sem ter uma ordem de compra assinada, ou seja, amador, falta de profissionalismo, não tem conhecimento, é uma rêmora. E aí é claro que o problema vai surgir, porque quem faz a coisa errada, o problema surge. E não é coisa errada de má fé, burla, fraude, não é nada disso não. É coisa errada por falta de conhecimento. É o preço que se paga por trabalhar como um amador, como um aventureiro.
É o preço que se paga por atuar no campo de batalha sem conhecimento, com falta de profissionalismo. O governo ele é obrigado a seguir uma série de legislações, e hoje, com a nova lei de licitações, é crime, inclusive, alterar a ordem cronológica dos pagamentos. O servidor público responde e é duramente penalizado por isso. O governo ele tem que seguir uma série de legislações, lei de licitação, normas de direito financeiro, normas orçamentárias, diretrizes orçamentárias. Então o governo ele não pode dar calote em hipótese nenhuma. Uma licitação, uma dispensa de licitação, quando você ganha um processo desse, antes de começar a entregar o produto ou prestar o serviço, o governo ele tem que emitir uma nota de empenho, garantindo que aquele dinheiro está reservado. Então não tem o que falar. Quando a coisa dá errada, é porque a pessoa não soube trabalhar. O empresário cometeu um erro fatal. Então, se porventura tiver algum atraso de pagamento, existem métodos totalmente validados, como o que eu uso aqui com os meus alunos, e que a gente consegue resultado em 99,99% dos casos, sem precisar recorrer ao judiciário, sem precisar contratar advogado, nada disso. Só aplicando o conhecimento de um analista master de licitação. E exigindo o que é certo. Indicando para o órgão que se ele não efetuar o pagamento no prazo, ele vai ser penalizado por isso, o servidor vai ser duramente penalizado. Com meio de denúncias que a gente faz ao Tribunal de Contas, denúncias que a gente faz aos órgãos de controle. Então não tem essa de o governo não paga. O que tem é que quem não sabe trabalhar também não sabe cobrar. Então quando a pessoa vai para o campo de batalha com a cara e a coragem, aí acha que vai receber do governo, teve um atraso do pagamento, acha que vai ficar ligando lá e vai receber alguma coisa, a ligação não funciona. Tudo existe método, tudo existe metodologia. E também existe método para receber do governo dentro do prazo. Se por algum acaso tiver algum tipo de atraso de pagamento, existe metodologia para receber rápido. E para isso você tem que ter o conhecimento de um analista master de licitação. Então não acreditem nas pessoas que ficam falando aí que o governo não paga. São amadores, aventureiros que não sabem como funciona o processo de compra e venda pelo governo. Não sabem como funciona o fluxo de pagamento pelo governo. A mesma coisa a gente pode falar para aquelas pessoas que falam: licitação é tudo carta marcada? Só que, ó, sempre que você ouvir alguém falar isso, você está diante de uma rêmora. Você está diante de um aventureiro, você está diante de um amador, de uma pessoa que tem pouquíssimo conhecimento sobre licitações, conhecimento raso sobre licitação. Na maioria das vezes são pessoas que não sabem nem o que elas estão fazendo, cometem erros fatais, sai perdendo licitação a rodo, e aí sai culpando os outros. Sai culpando o governo, sai culpando o concorrente, sai culpando o edital. Eu acompanhei o desenrolar das licitações pessoalmente desde 1999. E eu posso falar para você que nunca foi tão seguro vender para o governo. Nunca foi tão seguro vender para o governo, tão transparente vender para o governo. Porque hoje as licitações elas são eletrônicas. Hoje qualquer um fiscaliza, qualquer um vê o que está acontecendo. Então se por acaso, vamos supor que eu pego um edital que tem algum direcionamento, tendo conhecimento de um analista master, eu faço uma carta que chama impugnação ao edital. Eu e meus alunos todos, eles sabem fazer isso. E na impugnação do edital, a gente indica para o órgão onde está o erro e que se ele não mudar, ele vai ser penalizado. E pronto, esse edital ele é rapidamente alterado. Rapidamente alterado. Então o que tem não é má fé, fraude, não é nada disso. Na maioria dos casos, porque eu sou professora para analistas de licitações, mas eu também sou professora de servidores públicos. Desde 99. Prestando consultorias, assessorias no órgão público. E eu posso ver. Eu chamo os servidores de herói da licitação. Que eles têm grande responsabilidade. Estão tentando fazer a coisa certa, mas muitas vezes não receberam um treinamento adequado. E quando a coisa acontece errada, é por falta de conhecimento. Quantas vezes eu impugnei o edital e o servidor público me agradeceu? Falou: Flávia, meu Deus, eu não sabia que eu estava errando, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Agora, muito obrigada, já estou corrigindo, anulei esse edital, já vou fazer um edital novo, tudo certinho. Então não é carta marcada, é falta de conhecimento, é falta de profissionalismo. Quem falou isso pra você não sabe trabalhar. Não sabe trabalhar. Quem falou pra você que o governo não paga, não sabe trabalhar.
Quem falou que licitação é carta marcada, essa pessoa não sabe trabalhar, pode ter certeza disso. Vê os resultados dessa pessoa, resultado medíocre. Nenhum tubarão que tá aqui faturando muito mais que 10 mil reais por mês nunca vai falar pra você que o governo não paga ou que licitação é carta marcada. Quem afirma isso pra você, pede pra pessoa te mostrar os resultados. Quanto que você tá ganhando com licitação? É medíocre, resultado ridículo, porque não sabe trabalhar. É a colheita da falta de conhecimento. Então, cuidado com isso. Empresas novas podem participar de licitações? Como é que funciona a questão do balanço, atestado, tempo mínimo? Pessoal, então vamos lá. Sim, empresas novas podem participar de licitações, só tem que atender 100% do edital. Então não há problema nenhum uma empresa nova participar da licitação que ela quiser, desde que ela atenda 100% do edital. Então vamos lá. Existe um documento de qualificação econômico-financeira que é o balanço patrimonial. Quando o edital exige balanço patrimonial, eu tenho que apresentar o balanço patrimonial. Porém, não são todos os editais que exigem balanço patrimonial. Então, se eu estou diante de uma empresa que, de repente, ainda não fez o balanço, o contador está demorando, eu vou buscar editais que não pedem balanço, dispensas que não pedem balanço, mas já vou falar com o contador para ele já fazer o balanço. E se a empresa acabou de abrir, a gente apresenta o balanço de abertura. Tá? É sempre o contador que faz o balanço da empresa, tá? Então, por isso que tem que ter uma contabilidade. Atestado de capacidade técnica. É um documento que comprova que aquela empresa já prestou anteriormente aquele serviço. Então, é um serviço de manutenção predial e o órgão quer contratar uma empresa que já prestou esse serviço de manutenção predial. Então, novamente, se você é uma empresa nova que ainda não tem esses atestados, ou seu cliente não tem esses atestados, você vai buscar por licitações que não exigem esses atestados. Você vai buscar por editais que não exigem esses atestados, ou por dispensas eletrônicas que não exigem esses atestados. Vai prestar o serviço e vai começar a montar a sua pastinha de atestado. E aí pronto, você já está preparado para a próxima licitação que pedir atestado, você já tem tudo aquilo lá para participar. E um outro ponto também, prestar o serviço para empresas privadas, que o atestado pode ser emitido também por empresa privada. Então eu vou lá aqui na empresa privada, do lado aqui, presto o serviço, opa, pego um atestado, já tenho o documento para participar da licitação. Tá? E regra geral, não existe tempo mínimo de abertura de empresa para você participar. Ah, é uma licitação para comprar produtos aqui. Não tem tempo mínimo, eu posso abrir a minha empresa hoje e na semana que vem já estar participando de licitações. Agora, excepcionalmente, o que é para serviços contínuos? Vou dar um exemplo de serviço contínuo, limpeza. São serviços que eles não podem parar. Então, vamos supor que eu tenho um hospital aqui, ou o prédio da repartição pública, eu não posso ficar sem limpeza. Imagina o negócio começar a acumular sujeira, o banheiro, né, cheio o lixo do banheiro ali vazando o papel higiênico, não pode. Então a limpeza é um serviço continuado. E aí a nova lei de licitações, ela tem a previsão de que quando estiver diante de um serviço continuado, como por exemplo esse daí da limpeza, lá no artigo 67, parágrafo 5º, que o edital ele pode exigir um período mínimo, né, desde que não seja superior a 3 anos. Então ele pode de repente exigir que esses atestados eles sejam comprovados que você tenha prestado esse serviço aí por um prazo mínimo e que não pode ser superior a 3 anos, no máximo 3 anos que ele vai poder pedir essa comprovação. Mas, é exceção da exceção e é só para serviço contínuo. Então, você nunca vai ver tempo mínimo para compra, para serviço que não seja contínuo, para uma reforma, uma obra que não seja um serviço contínuo. Não vai existir esse pré-requisito, tá bom? Sou servidor público, eu posso ser analista de licitação? Sim. Inclusive, eu tenho muitos alunos que são servidores públicos ainda ativos e também são analistas de licitações. E para isso eu gravei uma aula, eu gravei um vídeo, estou deixando o link aqui no PDF, é só você clicar e você vai assistir todo o passo a passo. Então, sim, se você é servidor público e quer migrar pro lado de cá, para realmente faturar acima de 10 mil reais por mês, você pode sim se tornar um analista de licitação, desde que você tome os cuidados do vídeo que eu deixei aqui para você, já totalmente atualizado com a nova lei de licitações. É só clicar no PDF e você vai ser direcionado para esse vídeo, tá? Qual que é a diferença entre licitação e dispensa? Gente, eu já respondi essa pergunta no início da aula. Se você não assistiu, volta e assiste. Aqui eu trouxe só a questão dos valores, tá? Então, o governo, sempre quando ele vai comprar produtos ou serviços ou obras, ele
faz ou locações, ele pode fazer de duas formas, ou por uma licitação ou por uma dispensa de licitação, uma contratação direta por licitação, que ela se divide também em dispensa, inexigibilidade, que não é o caso aqui, a gente não vai falar disso agora. Aqui eu trouxe só 2 casos. A dispensa por pequeno valor, tá? O legislador, ele acha que o valor é tão pequeno que não compensa abrir uma licitação. Porque tem custo para abrir licitação para o órgão, para o governo, tá? Para o governo tem tempo, pessoal. Então vamos lá, quando você estiver diante de uma licitação, você tem um edital, e a licitação é para todos os valores. Eu tenho licitação de 80 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão, 3 milhões, 45 milhões, 60 milhões. Não há limite de valor para as licitações. São os pregões, são as concorrências eletrônicas que você vai participar. Agora, a dispensa de licitação significa que o valor é tão pequeno que não compensa abrir uma licitação. Então, o legislador autoriza o órgão público a fazer uma dispensa por pequeno valor. E para 2024, quais são esses valores, tá? Quando o órgão for contratar uma obra, um serviço de engenharia ou manutenção de veículo automotor, que durante o exercício financeiro, né, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, ele não vai gastar mais que R$ 119.812,02, ele pode fazer uma compra direta sem licitação. E quando o governo for fazer a compra de qualquer produto ou outro serviço que não seja de engenharia, até R$ 59.906,02, nesse caso, ele também pode fazer uma dispensa de pequeno valor. E aí são as dispensas eletrônicas que eu mostrei para você no site do PNCP, que você pode se preparar para participar. Mas atenção, parte de documentação, estratégia, é o analista master, tem passo a passo para participar, tem estratégia clara para seguir, seja uma licitação, seja uma dispensa eletrônica, perfeito? Como que funciona o fluxo de pagamento pelo governo? Para a gente já encerrando aqui, presta muita atenção que essa é uma dúvida comum, pessoal. Muita gente me pergunta como é que vai funcionar, como é que o governo vai pagar. Então eu trouxe duas imagens aqui. A primeira é para quem vai trabalhar como analista master consultor, que você recebe uma comissão além da mensalidade. E a segunda é quando você vai trabalhar como analista master empresário, tá? Então quando você for trabalhar como analista master consultor, veja só como é que funciona. Você vai lá, participa da licitação, aplica o seu conhecimento de um analista master, ganha a licitação, tá? Aqui é para analista consultor, ganhou a licitação. Aí, depois que essa licitação ela vai ser adjudicada, homologada, e aí o seu cliente vai ser chamado para assinar o contrato com o governo. E é quando ele vai receber a nota de empenho. Essa nota de empenho tem outros nomes também, tá? Nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço, mas enfim, ele recebe essa nota assinada. Quando ele recebe essa nota assinada, ele já paga a sua comissão. Ah, eu combinei 3%, combinei 1%, combinei 5%, combinei 6%, ele já paga a sua comissão. Depois ele vai entregar o objeto lá no órgão e depois o governo paga para ele. Tudo isso a gente coloca dentro de um contrato com o nosso cliente. Ah, Flávio, eu tenho um cliente meu que ele quer pagar só quando o governo pagar para ele. Isso não é uma regra de bolo. Aí vai de você se você quer aceitar ou não, mas você não precisa aceitar. Eu e meus alunos trabalhamos dessa forma, mas de repente é um cliente muito querido. Ah, meu cunhado, meu namorado, enfim. Você pode mudar essa ordem sem problema nenhum. Mas sempre a gente coloca isso num contrato, tá? Sempre num contrato com o cliente. E acaba virando uma relação que todo mundo ganha. Porque o seu cliente sem você, ele não vai conseguir ganhar licitações, eu te garanto. Ele vai ser amador, ele vai ser aventureiro. Então, você acaba sendo ali, né, um parceiro dele. O que garante que você fidelizar o cliente? Você prestar um bom trabalho. O cliente não vai conseguir sem você. Ele não vai saber analisar concorrente, não vai saber impugnar o edital, ele não vai saber entrar com recurso, não vai saber montar documento, ele não vai saber sequer ler o edital. Ele precisa de você. E todo mundo ganha. Porque a sua comissão já está embutida. Você fala, olha, eu vou querer 10 mil reais para essa licitação. Ele já vai colocar lá no lucro dele. Ele acaba repassando para o governo esse valor. Então, quando ele fala, olha, para ganhar essa licitação, eu quero ganhar, o preço mínimo que eu quero aqui é 500 mil. Já está lá embutido os 10 mil que ele vai pagar para você. Ele já considerou isso no lucro dele. Você já combina com ele isso. Tá? Então, é assim que funciona. Ganhei a licitação, meu cliente recebeu empenho, ele já paga a minha comissão. Depois ele entrega o produto e depois o governo paga para ele. E se é um analista empresário? Se você é um analista empresário, aí
Olha como que funciona o fluxo de pagamento pelo governo. Você ganha a licitação, recebe a nota de empenho, entrega o produto ou presta o serviço e o governo te paga. E o prazo de pagamento vai estar sempre exposto no edital. Sempre exposto no edital. Não pode ser mais que 2 meses. Então, geralmente 30 dias, 45 dias, até 60 dias vai estar lá o prazo de pagamento do governo. Sempre você vai participar da licitação sabendo exatamente qual que é o prazo que o governo vai te pagar. Inclusive, pessoal, uma dúvida comum do analista empresário é se ele precisa ter estoque. Eu já respondo, não precisa necessariamente. Você não precisa ter estoque, mas você precisa ter um bom planejamento. Porque primeiro você ganha a licitação e só depois que chegar a nota de empenho, que é o pedido do órgão, que você vai entregar o produto. Você vai preparar o produto para entrega. Então, o que você precisa? Ter um bom planejamento. Você já precisa ter contatos com bons fornecedores, fechar contrato com seus fornecedores e à medida que saírem os empenhos, você já entrega o produto para o órgão. Seja você mesmo entregando pessoalmente, você mandando pelo correio, você mandando por transportadora, você pedindo para o seu fornecedor entregar. Então, você precisa de um bom planejamento. Ter contatos com bons fornecedores, ter esses fornecedores como seus parceiros, até mesmo fechando contrato com eles. Então, você não precisa necessariamente ter estoque, desde que você tenha planejamento, tá? O mercado de licitações é muito concorrido? Tem espaços para novos analistas de licitação? Infelizmente, isso é um mercado infestado por amadores, aventureiros. E sim, o mercado está cheio de profissionais ruins. Eu não sou melhor que ninguém, mas aqui eu tenho que falar a verdade. Esse mercado é infestado por profissionais ruins. Não são profissionais, por falta de profissionais, por amadores, por aventureiros. Então, quem se empenha, quem se dedica, quem se compromete, quem busca o conhecimento, não tem como dar errado. Porque é um mercado com escassez de bons profissionais. Inclusive, todos os dias eu recebo empresas me procurando para contratar meus alunos porque não conseguem encontrar no mercado bons profissionais. E buscam profissionais que estão realmente preparados para atuar com profissionalismo e dominar as licitações com conhecimento. Porque só assim você consegue ter resultados e ser um profissional reconhecido nesse mercado. Então, sim, o mercado ele tem local para novos analistas desde que você inicie na carreira com o conhecimento de um analista master de licitação e não como um aventureiro. Porque para amador, você não vai durar no mercado. Você não vai durar nem semanas, você não vai durar nem meses. Você vai simplesmente ser atropelado. De rêmora, o mercado está cheio. Agora, o que falta, sim, são bons profissionais. São masters. São tubarões. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas querem zona de conforto. Elas não querem se comprometer. Porque não é fácil ser um analista master de licitação. Não é fácil estar aqui me ouvindo falar 2 horas. Não é fácil dedicar 2, 3 horas do seu dia para essa carreira. Não é fácil. É mais fácil ficar no WhatsApp. É mais fácil ficar vendo novela. É mais fácil ficar fuxicando a vida dos outros. Falando mal do vizinho. Dentro daquele site de notícias. É mais fácil ficar vendo o repórter, né? Ficar vendo tragédia na TV. É muito mais fácil. Ficar sentado no sofá é muito mais fácil. As pessoas não querem fazer o que tem que ser feito. Elas querem fazer o que elas querem fazer. Muitas vezes nada. Tá tudo bem. Porque ser um analista master de licitação não é uma carreira para qualquer um. E para você que não quer mudar de vida, quer continuar na escassez, a carreira não é para você e tá tudo certo. Essa carreira é para quem realmente quer mudar de vida. Para quem sente o chamado, para quem quer ser um tubarão. E não só atrás de resultados monetários, mas realmente quer fazer diferença no mundo. Quer ser um profissional que vem fazer diferença, não só para sua carreira, mas para empresa, para o governo, para tudo. Porque o analista, ele salva vidas. O analista, realmente o analista master, ele salva vidas. Ele traz esses resultados para a sua empresa, para os seus colaboradores, ou para os seus clientes, para os colaboradores dos clientes, para as famílias desses colaboradores. Então, para quem realmente quer ser um tubarão, o mercado está gritando, ainda mais com a nova lei de licitações, por profissionais preparados. Porque não tem. Profissionais preparados,
quem quer pagar o preço de fazer o que tem que ser feito, sentar aqui, ó, ficar 2 horas ouvindo, se dedicar, se comprometer. Nós estamos no momento mais fértil. Muito mais fértil para você se tornar hoje um analista master de licitação. O mercado está gritando por analistas masters de licitações realmente qualificados. Eu posso ser analista de licitação com qualquer idade? Sim. Eu tenho alunos de 18, 19 e até alunos de 76 anos iniciando a sua carreira. Então não tem idade para começar. Só basta ter comprometimento. E para você que está aqui até agora, eu vou liberar a senha do PDF, então já deixa o seu like se você gostou dessa aula, que eu fiz aqui com todo amor, com todo carinho. Vou liberar aqui a senha do PDF para você que ficou até agora comigo e se programa para a Semana do Analista de Licitação, um curso gratuito com certificado, comprimido em 1 semana, para você começar a aprender o passo a passo que vai te levar a se tornar um analista master de licitações, faturar acima de 10 mil reais por mês e dominar todas as etapas da licitação com total segurança. A senha desse PDF é Semana Gratuita Eu Vou, tudo junto, do jeito que você está vendo aqui na tela, tá? Semana Gratuita Eu Vou. E para você que ainda não está inscrito, o link está aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e participar. E eu já deixei no PDF de hoje todas as aulas desde a mentalidade de sucesso, aula 1, 2, 3. É só você clicar no link, você vai ser direcionado para o vídeo, curte o vídeo e clique em ativar lembretes, porque assim que eu entrar ao vivo você vai ser notificado com exclusividade. Então é isso, agora é só você se preparar para a semana gratuita, o curso gratuito, que eu tô te esperando se você realmente quer ser um tubarão. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana e eu te vejo em breve. Até mais!